Olá, estamos dando prosseguimento à nossa caminhada em torno das reflexões dessa obra tão importante, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda da nossa querida Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E hoje nossas reflexões giram em torno do capítulo 4 do Evangelho, intitulado Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E o título escolhido para esse capítulo, nessas reflexões do livro a que estamos buscando refletir, diz Renascimentos. É o título escolhido pela nossa querida Joana. E nessas reflexões, nesse contexto a respeito do nascer de novo, ela começa dizendo para nós da importância de Jesus como grande psicoterapeuta da humanidade. Jesus, esse ser incomum para nós que transitamos na Terra, que veio exemplificar-nos o bem viver, a forma de podermos entrar, ver e entrar nesse reino dos céus, Incomum para nós enquanto o nível evolutivo em que nos encontramos. Jesus é um ser que foi criado como nós, mas que já atingiu a sua plenitude e por isso vem nos auxiliar nesse processo. E durante a sua estadia conosco, deu inúmeros exemplos de tanto da singeleza na sua fala, com exemplos bem voltados para a natureza, em outros momentos de uma profundidade mais expressiva, deixando entrever algumas verdades que mais tarde seriam melhor compreendidas. E nesse aspecto é quando Jesus encontra-se com Nicodemos e este bastante curioso quanto à forma como Jesus ensinava e falava a respeito do reino de Deus, buscou Jesus para uma conversa particular, querendo de fato entender, com palavras mais ostensivas, mais diretas a respeito desse renascimento. E é de tal forma que ele compreende, porque Jesus, antes de prosseguir falando, chama-lhe a atenção, mas és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Porque essa ideia dos renascimentos era algo presente nessa cultura. Mas Nicodemos queria as palavras, mais específicas. E é quando Jesus fala desse nascer do corpo e do espírito, ele indaga, mas eu poderia voltar ao ventre de minha mãe? Ele entende que trata-se de um renascimento físico, a que Jesus está falando a respeito da volta do espírito à vida corpórea. Essa volta do espírito à vida corpórea, ela vai se caracterizar pelas oportunidades que vamos tendo de ir nos despindo de grossas camadas que vamos adquirindo ao longo da vida de relações, despindo-nos de sentimentos mesquinhos, de comportamentos inadequados, para que possamos sim encontrarmos-nos em posição mais que nos garanta um entendimento melhor da vida espiritual. Então, nesse diálogo e no entendimento mais aprofundado do que Jesus vem nos trazer, fica muito claro que esse renascimento trata-se dessa evolução espiritual. Trata-se de adquirirmos condições espirituais para uma vida mais plena. E é quando ela diz assim no encerramento desse capítulo, um parágrafo muito interessante que eu tomo a liberdade de compartilhar lendo aqui com vocês. É muito, muito pequeno. Diz assim: libertador de consciências propõe que cada um supere a própria sombra,
porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena. Então, esses renascimentos, essas reencarnações têm essa finalidade de limpar as nossas consciências, para que possamos compreender o perfume suave de comportamentos amorosos, comportamentos caridosos, comportamentos que façam com que olhemos para o nosso semelhante e enxerguemos a nós mesmos como seus irmãos, enxerguemos a Jesus como o ser de maior evolução que nos chama a atenção para observá-los, enxerguemos a Deus, que é quem nos criou. Então, isso significa despir-se das sombras, o que ela chama ao longo não só dessa obra, mas de todas essas obras voltadas para a libertação psicológica, né? Sombra são esses sentimentos amesquinhados, esses sentimentos egoísticos e orgulhosos que fazem com que tenhamos comportamentos que são muito diferentes da proposta divina trazida por Jesus ao nosso conhecimento. Essa proposta é das leis naturais criadas por Deus. Que proposta? De que todos nós que somos irmãos nos tratemos com irmandade. Mas quando eu estou muito ocupado olhando somente para os meus interesses, tomo-me dessas sombras. E ao longo dos processos evolutivos, dos processos reencarnatórios que propiciam a evolução, eu preciso ir dissipando essas sombras, ou seja, deixando de querer somente os meus interesses em detrimento de algo que é tão maior. E aí eu vou promovendo para mim essa limpeza. Então esses renascimento significa também essa limpeza espiritual, no sentido de buscar um conteúdo que nos aproxima mais da nossa origem, que é Deus. Então, amando, sendo caridoso, servindo, olhando ao nosso semelhante com olhos de benevolência, nós vamos entrevendo o reino dos céus desde agora. Estejamos onde estivermos, estejamos com quem estivermos, né? Porque esse sentimento ele deve se ampliar. E aí todas essas mazelas que nos trazem grandes conflitos na evolução, grandes tormentos, elas vão tomando as proporções e dimensões apequenadas, porque perante a imortalidade do ser, perante a grandeza da lei de amor a que somos todos submetidos, são de fato mesquenharias que precisam ir sendo extirpadas ao longo do processo, né? Então todos nós que passamos por essas vivências dentro e fora da matéria, vamos galgando essa evolução para que possamos ter condições de enxergar o reino dos céus, de desejar esse reino de paz e de amor e de conquistar um espaço, um lugar onde possamos expressar essa felicidade que é estarmos compartilhando com quem já consegue pensar e compreender dessa forma, né? Então é lindo esse processo. Muitas vezes, Jesus falou isso algumas vezes, né? Ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Muitas vezes, nós, pelas nossas dificuldades voltadas ainda ao que Joana chama de sombras, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos enxergar e valorizar. Então que possamos, junto de Jesus, esse mestre venerável, esse amigo incondicional que tanto trabalha pelo nosso crescimento, que possamos juntos dele, nessa confiança que tudo que ele veio nos ensinar é possível para a nossa realização e ele conta com o nosso esforço para que possamos mais rapidamente sentir
blandícias suaves de uma vida mais espiritualizada, que possamos empreender os nossos esforços e muito em breve estarmos em condições muito melhores para esse reino dos céus, mas sentindo seus efeitos desde agora. Que Deus nos abençoe e que possamos estar bastante desejosos, influenciados por esse desejo e seguirmos juntos, trabalhando dentro de nós esse conhecimento e esse desejo de nos aproximarmos cada vez mais desse Mestre adorado. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima reflexão.